Como é que eu faço aqui para convidar? Vamos que vamos. Oi? Ah, ele vai pedir? Tá. Bom dia, Catiele. Esperando o Murilo. Oi, Juraci. Oi, seu Paulo, David. Cadê o Murilo? Murilo entrou. Tá, então enviou uma solicitação, visualizar. Vai. Foi. Murilo? Oi, Nicole, Olá, bom tudo dia. bem? Tudo bem e Bom dia. você? Quanto tempo, tudo É bem? verdade, né? A gente não se Pois vê é. pessoalmente. Acho que desde aquela vez que eu fui para Mineiros, não? Isso foi desde aquele menino. Nossa, gente, faz quanto Já tem, tempo? Mais de um ano, não? já tem mais de um Já, ano. né? É Eu acho que deve ter verdade. uns 2 anos, mais ou menos. Caramba, já? Já. Gente, o tempo voa, né? Boa, boa mesmo. E aí, como é que tá? Tudo tranquilo? Tudo bem, graças a Deus, né? Tentando Ai, se ajustar aí da melhor forma nessa sim, pandemia, né? sim, sim. Primeiro, muito obrigado por aceitar participar da live. Para mim é um orgulho, tá? Ter Obrigada, eu uma que, excelente profissional e grande amiga como você participando. Tudo bem? eu que agradeço muito, né, o convite, fiquei muito honrada. Você sabe também que é recíproco, né? Te admiro muito como profissional, Obrigado, como pessoa. Muito obrigado. obrigada. Bom, pessoal, então hoje a gente vai estar falando com a Nicole, né? Ela vai estar passando para a gente os conhecimentos dela sobre a questão da espiritualidade e psicologia, tá? E aí eu vou estar falando mais ou menos o mini currículo da Nicole, tá? Embora já estava no feed, nem todo mundo me segue. Então, a Nicole é doutora em psicologia pela Universidade Católica de Brasília, né? Pela UCB. Ela fez doutorado de sanduíche pela Universidade da Inglaterra. Ela é mestre em psicologia, mestra em psicologia pela UNB, né, que é a Universidade de Brasília. Especialista em Gestalt Terapia pelo Instituto de Gestalt Terapia de Brasília, IGTB. Psicóloga, ela é psicóloga graduada pelo Centro Universitário IESB. Atua como psicóloga clínica de adolescentes e adultos. É professor em curso de formação em Gestalt Terapia no IGTB e autora do livro O Deus das Crianças, das Crianças, tá bom? Uhum. Então, é uma pessoa aí que tem uma grande bagagem para estar passando para a gente e eu acredito que vai ser um sábado aí, né, de grande aprendizagem, né? Porque eu já tive a oportunidade de assistir um mini curso dela. E realmente aprendi bastante com ela,
quebrei alguns paradigmas que eu tinha, né? Inclusive alguns preconceitos que eu tinha a respeito. E vai ser o primeiro tema que a gente vai estar falando aqui sobre essa área. E foi extremamente relevante, né? Então acredito que vai ser relevante para todos. É um tema muito interessante. Eu espero, né, sejam todos bem-vindos, tá? Eu vou coçar o nariz, desculpa, mas eu passei álcool em gel na mão, tá? Então fiquem tranquilos. Então, e um outro ponto que eu queria falar para vocês é o seguinte, é o que eu sempre falo, eu não consigo, gente, infelizmente, acompanhar aqui embaixo e acompanhar a Nicole lá em cima. Eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Então, ao final, depois que a Nicole terminar de falar, a gente abre aí uns 5 minutinhos para dúvidas. Tudo bem? Nicole, eu gostaria que você começasse a falar sobre essa questão que eu estava falando, que eu mesmo tinha bastante preconceito, né, sobre essa área, né, e sobre o preconceito, sobre o estudo dessa área do conhecimento, né, que é a psicologia da religião e da espiritualidade. Uhum. Isso é muito importante, né? A gente falar, porque apesar da psicologia da religião ser uma área que está presente desde o início da fundação da psicologia, né? Até hoje existe esse preconceito de achar que psicologia da religião, quem faz psicologia da religião, é sinônimo de uma psicologia religiosa, né? Que os pesquisadores de psicologia da religião são necessariamente pessoas religiosas, pessoas que professam uma determinada religião, né? E isso é mentira, né? Isso não é verdade. Fazer psicologia da religião, pesquisar, né, nessa área, não é uma premissa, né? Não é uma condição o pesquisador ser religioso, né? Muito pelo contrário. Como é uma ciência, né? A gente não tem nenhuma necessidade disso, né? É uma área como qualquer outra da psicologia, né? Como a psicologia escolar, a psicologia hospitalar, né? Psicologia clínica. Então, o pesquisador da psicologia da religião, na verdade, a psicologia da religião e da espiritualidade, né? Pode ser, inclusive, uma pessoa ateia, né? Uma pessoa que não acredita em Deus. Então, realmente, isso é um mito, né? De que você tem que ser religioso para fazer pesquisa, né? Em psicologia da religião e da espiritualidade, tá? Você comentou que a psicologia da religião, ela está desde os primórdios da psicologia, né, como um campo de estudo aí. Você poderia comentar mais sobre isso? Sim, o, por exemplo, o Wundt, né, ele é considerado como um dos precursores aí da psicologia, né? E aí, inclusive, ele, né, já falava sobre essas questões da religião num livro dele chamado Psicologia dos Povos, né? Na verdade, todo um compêndio, né, que ele chamou de Psicologia dos Povos. Nesse compêndio, ele dedicou 3 volumes para falar sobre a questão da religião, né? Muitas pessoas não sabem disso, porque ele ficou muito conhecido sobre a questão dos experimentos dele, né? E também o William James, né, que também está lá no início da psicologia, ele escreveu um livro chamado As Variedades da Experiência Religiosa, né, que ele fala muito sobre essa questão da religiosidade, né, enfim, e os grandes, né, pensadores aí da psicologia, Freud, né, Freud era ateu, né, falando nisso. E ele falava muito sobre a questão da religião, né, como fazendo uma crítica, né?
mas ele fala também sobre isso. Jung, né, que era discípulo de Freud, depois ele acaba criando, né, sua própria corrente aí teórica, falava bastante sobre essa questão da religiosidade, entre outros aí, né, pensadores aí da psicologia desde o início, né? Então, olha que importante a gente falar isso, muitas pessoas não sabem disso, né? Não, por exemplo, não sabia do Wundt, Olha né? só, Sempre que fala do Wundt, a gente liga no laboratório de psicologia experimental, na Alemanha e exatamente. tal. Então, eu realmente não sabia do Wundt, né? Imagino que, como eu, vários outros psicólogos e alunos, né, não sabem, né? Então, a gente é um eterno aprendiz mesmo, né? Porque para mim foi informação extremamente nova e relevante, né? Pois é, e essa é a grande questão, né, Murilo, que a gente que trabalha com a psicologia da religião faz essa crítica e faz esse apelo, né, mostra essa necessidade de que precisa, né, haver uma mudança aí, né, para que o curso de psicologia, a graduação em psicologia, comece a falar mais sobre isso, né, porque há um silenciamento da psicologia, né, na graduação em psicologia, na pós-graduação em psicologia, de falar sobre essas questões, né, da religião, da religiosidade presente desde os primórdios da psicologia, Existe né? até um tabu, né? Virou meio que um Exatamente, tabu. exatamente, porque parece que fica, né, subentendido dessa questão. Então, psicologia e religião não, né, não podem ser relacionadas, porque senão, então, a gente está dizendo que o psicólogo tem que ser religioso, né? Vai se misturar com a religião, então a psicologia não vai ser mais científica, né? E não é isso, né? A psicologia da religião, ela estuda o comportamento religioso, né, do ser humano, assim como qualquer outro, né? A Sim. religiosidade, a espiritualidade faz parte da totalidade do ser humano, né? Nós somos seres bio, psico, sócio e espirituais. E para aquele indivíduo que é ateu, por exemplo? Então, aí a gente já entra, né, na questão das definições, né? Existe uma diferença entre espiritualidade, religiosidade e religião, né? A espiritualidade e em relação a isso também não há um consenso, né? Existem vários autores que vão definir esses conceitos de formas diferentes. Então, a espiritualidade é um termo, né, que é definido por vários autores de formas diferentes. Então, tem alguns autores que vão definir a espiritualidade como uma forma de transcendência, né? Como uma forma de você transcender o mundo material para o mundo imaterial, né? O Jorge Ponciano Ribeiro, né, que é um dos grandes autores da Gestalt terapia, que é a minha abordagem que eu trabalho, né, como psicoterapeuta, ele vai falar muito sobre isso. E ele vai dizer que você entra no mundo da espiritualidade sempre que você transcende, né, esse mundo da materialidade. E sempre que você está totalmente entregue a algo, sempre que você está numa dimensão contemplativa, né? Por exemplo, se eu estou almoçando e eu estou totalmente entregue a esse almoço, eu estou concentrada nesse almoço, eu estou degustando, né? Se eu estou comendo arroz com feijão, mas eu estou degustando esse arroz com feijão,
Eu não estou comendo, olhando no celular, conversando com outra pessoa, pensando no que eu tenho que fazer daqui a pouco, né? Não, eu tô ali, eu e o meu almoço, né? Totalmente entregue aquilo ali, vivenciando só esse momento, né? Isso já é a dimensão da espiritualidade, É né? como se fosse assim, Então, quando eu tô no aqui e agora, eu tô na espiritualidade, é isso? Ou não? exatamente, Murilo, exatamente quando eu estou vivenciando totalmente o momento presente, eu estou na dimensão da espiritualidade. A despeito de qualquer religião, a despeito de qualquer crença, Exatamente, mesmo sendo um ateu. exatamente. Espiritualidade não tem necessariamente a ver com religião, entende? E aí quando você pergunta, então um ateu, né? O que o ateu, né, tem a ver com a questão da espiritualidade? Ele pode, né, vivenciar a dimensão da espiritualidade. Exatamente isso, quando ele está totalmente entregue, né, a qualquer coisa que ele esteja fazendo, mesmo coisas materiais, entende? Por exemplo, outro exemplo, quando eu estou, né, apreciando aí um pôr do sol e eu estou totalmente entregue, né, a esse momento, eu e o pôr do sol, né? Eu já não sei mais quem sou eu, quem é o pôr do sol. A gente está, né, vivendo essa unidade. Isso já é vivenciar a dimensão da espiritualidade, entende? Se o indivíduo ele está vivenciando, vamos supor, um momento de grande sofrimento psíquico, tá? Então, até então, ele tinha artimanhas para estar anestesiando esse sofrimento. E agora ele passa a vivenciar, a se permitir vivenciar isso. Isso seria espiritualidade também? Ou espiritualidade é só relacionada a aspectos positivos? Como assim? Vamos supor, o indivíduo ele tem depressão, correto? Sim. Até então ele anestesiava o transtorno depressivo, como por exemplo o uso de bebida alcoólica. Hum, Mas aí de repente ele decide parar de anestesiar isso interrompe ali o uso da bebida, por exemplo. hum. E aí ele se entrega ao sofrimento, ele passa a vivenciar o sofrimento. O luto, por exemplo, ele perdeu um ente querido. Ele passa a vivenciar o luto. Eu posso dizer que esse indivíduo que tirou essa anestesia e que passa a vivenciar o luto, que é um momento de sofrimento, ele está vivendo a espiritualidade, ou a espiritualidade seria só relacionada a aspectos positivos da vida? Eu acho que de certa forma sim, né? Porque aí ele se permitiu vivenciar totalmente, né? Essa questão dele, mesmo que seja algo doloroso para ele, né? Ele está se entregando aquilo ali de uma forma total, né? E é o que a gente fala muito assim, né? Que é quando a gente aceita, né? Mesmo questões difíceis para a gente, que são nossas, né? É aí que a gente pode promover uma mudança, né? Em relação a isso. Então, quando eu aceito o meu sofrimento, quando eu aceito esse luto que eu estou vivenciando, é aí que eu posso começar a trabalhar essas questões. Porque quanto mais eu brigo com elas, né? Quanto mais eu nego isso que eu estou vivenciando, mais difícil é eu conseguir trabalhar isso, né? Entendi. Você é E a terapeuta também, religiosidade? mesmo que a gente seja de orientações teóricas diferentes, né? Você sabe que isso acontece também, né? Sim, claro, claro. E referente à religiosidade? Isso. Então, assim, eu falei do conceito de espiritualidade para o Jorge, né? Mas eu gosto muito do conceito dele, mas eu também uso muito o conceito que foi da minha orientadora do doutorado, que é a Marta Helena de Freitas. E aí ela vai diferenciar os conceitos de espiritualidade, religiosidade e religião. Ela vai dizer que a espiritualidade ela está numa polaridade e que nesse caso, né, que
que ela concebe, a espiritualidade seria a busca de sentido, né? Tá no polo das perguntas, né? Qual o sentido da vida? Né? Qual o sentido da minha existência? Tipo o Viktor Frankl. Sim, sim, tem a ver. E ele fala muito das questões, né, Sim. de religiosidade. Né? Aí tem a religiosidade, né, que estaria ali no meio termo, que é exatamente as respostas que eu vou dar, né, subjetivamente, né, as respostas individuais que a pessoa vai encontrando, né, dentro de si mesma. Então, não precisa ser uma vivência religiosa, né, de uma determinada instituição religiosa, né? Ela não precisa frequentar uma determinada instituição para obter essas respostas, né, para si mesmo, né? Então a religiosidade tem a ver com isso, com crenças, né, pessoais em relação ao, enfim, como ela quiser chamar, né, ao divino, a Deus, ao sagrado, né, enfim, mas que tem a ver com essa questão, né, do transcendente. E aí, na outra polaridade extrema, né, tá o conceito de religião, né, que é relativo à questão da instituição religiosa, né? As religiões, por exemplo, né, o cristianismo, o budismo, né, o judaísmo, né, entre outras aí que a gente conhece, que são esses sistemas organizados, né, doutrinas aí que têm, né, as suas crenças né, organizadas, as suas, enfim, seus valores, né, seus livros sagrados, né, enfim. Sim, sim. E, e aí, quando entra na religião, entra a questão de dogmas, tudo. Exatamente, exatamente. Um outro ponto é o seguinte: o cliente, quando ele chega na clínica, né, como a gente vive num país que é predominantemente religioso, né, ele geralmente ele apresenta uma certa, ou ele tem uma denominação religiosa determinada, ou ele tem uma religiosidade, né? E aí eu gostaria que você falasse, como psicoterapeuta, né, e como uma grande psicoterapeuta que é, né, qual que é a importância de legitimar isso, né, essa religiosidade, essa religião. Isso é muito importante, né, Murilo? E aí, de novo, né, eu trago essa questão da falta, né, que infelizmente os nossos cursos de graduação e pós-graduação têm em relação a trabalhar, né, a ensinar, a abordar essa questão, né, da espiritualidade, da religiosidade nas disciplinas, né? A gente, na maioria, pelo menos, né, dos cursos de graduação, de pós-graduação, isso não é abordado, né? Como trabalhar a espiritualidade tanto do cliente, né, quanto do próprio terapeuta, né? Então, o aluno, né, que se forma, vai para a sua atuação, né, nos diversos campos, né, da psicologia e fica ali, né, sem saber o que fazer, né, em relação ao que o cliente vai trazendo, em relação a essa questão da sua religiosidade, né? Então, eu já ouvi relatos e já passei pessoalmente por situações muito constrangedoras, muito antiéticas,
de profissionais que não sabem lidar com questões relativas à religiosidade do cliente, né? E misturam, né, a sua religião, as suas crenças religiosas com as questões do cliente. Ou querem, inclusive, impor essas suas crenças para o seu cliente. Então, por exemplo, já ouvi pessoas dizendo que tinham ido para terapia e o seu terapeuta era, por exemplo, uma pessoa que era bissexual e ele foi fazer terapia e o seu psicólogo era cristão, pegou uma Bíblia na hora da sessão e disse para ele que ele estava em pecado e pegou trechos da Bíblia e mostrou para ele por que aquilo ali era pecado. Né? Então, é realmente um absurdo isso, é uma coisa extremamente antiética, né? E imagina como a pessoa ficou, né, indo para a terapia, que você espera que você seja acolhido, né, que você espera que você não seja julgado, independente, né, enfim, do que seja, né, sua orientação sexual, sua preferência política, né, enfim. E ele ficou muito decepcionado, né, se sentiu extremamente agredido, né, e enfim, esse é um dos exemplos, né. Então, o que deve acontecer, né? É exatamente o contrário. A gente deve fazer o que a gente chama de epoquê, né, na fenomenologia, que é colocar, né, as nossas crenças pessoais entre parênteses, né, e exatamente ficar, né, em frente ao nosso cliente, né, sem desejo e sem memória, né, ouvir o nosso cliente, né, independente se ele pensa diferente, se ele tem uma crença totalmente diferente da nossa, né, porque ali o que importa é o que ele sente, é o que ele pensa, né, é validar a experiência dele, né. Então, independente se ele é homossexual, se ele é bissexual, se ele torce para um time diferente do meu, se ele é Bolsonaro e eu sou petista, enfim, né? Eu não posso querer doutriná-lo, né? Muito pelo contrário, eu preciso acolhê-lo, né? Compreender, né, esse sofrimento dele, né? Trabalhar com ele essa questão da aceitação, como a gente estava falando, né? Porque tem pessoas, por exemplo, que têm essa questão da orientação sexual e não se aceitam, né? Exatamente por uma questão de uma vivência religiosa negativa, né? Que impõe uma questão da culpa muito grande, vergonha, né? E aí a pessoa chega, às vezes, desesperada, pensando só em suicídio, né? Acha que o Sim. suicídio é a única solução para a sua questão, né? Inclusive acontece, né? Bastante, né? Infelizmente, tem pessoas que têm essa experiência que você falou, uma experiência referente à religião de uma forma negativa, e aí essa experiência referente à religião de uma forma negativa traz um conjunto de prejuízos, né? A gente vive isso, a gente passa por isso por diversos momentos da vida, né? E com diversas pessoas, né? São pessoas que acabam, por mais que a religião tenha um aspecto, possa ter um aspecto positivo, né? Mas ela tem, religião enquanto instituição, que eu estou dizendo, né? Sim. Ela Uhum. tem esse aspecto que pode levar o indivíduo à alienação, né? Do tipo, não leia outro livro, você só pode ler esse livro aqui, que é o livro justamente religioso, né? E um conjunto de prejuízos que esse indivíduo pode ter ao longo da vida em decorrência disso, né? Não sei se você concorda com essa posição. Sim, exatamente, né? E esse cuidado mesmo da gente não impor, né?
e sim. aproveitar, sabe, Murilo, essa questão da religiosidade do cliente a favor do processo terapêutico, né? Tem um conceito que é utilizado também na psicologia da religião e da espiritualidade, que se chama enfrentamento religioso, né? Ele vem do inglês, né? Que se chama coping, né? Que aí a palavra que foi utilizada para traduzir foi enfrentamento. Mas muita gente não gosta muito dessa palavra porque ela muitas vezes não traduz exatamente o que o coping né, expressa. Então, tem gente que usa coping religioso, tem gente que usa enfrentamento, né? Mas enfim, o enfrentamento religioso barra espiritual, né? É exatamente isso, assim, formas, né, que a pessoa que frequenta uma religião, que tem uma espiritualidade, encontra, né, através dessas crenças, para lidar com situações de emergência, né, situações de crise, de muito estresse na sua vida, que aí podem ser, né, de formas positivas ou negativas, né? Então, o que a gente, né, gostaria de aproveitar em relação a isso é a forma positiva, né, em que a pessoa utilizaria essa forma de enfrentamento, né, em relação a essas determinadas situações da sua vida, né? Então, já entrando um pouquinho, né, no que a gente se propôs a falar, né, no tema aí da live, né, nesse momento aí de pandemia que a gente está utilizando, né, essas formas de enfrentamento que muitas pessoas estão utilizando, né, através das suas crenças religiosas, né, podem estar sendo muito úteis, muito importantes nesse momento, né? Então, eu estou vendo, né, muitas pessoas, por exemplo, fazerem meditação, né? Então, dentro da sua crença, por exemplo, pessoas, né, budistas fazem, né, uma meditação baseada, né, na sua crença do budismo, que, enfim, que ele tem toda uma orientação em relação a isso, né? Ou mesmo, né, uma meditação não religiosa, né? Porque tem muitas, enfim, hoje em dia, né, Murilo, tem muitas formas de meditação que estão desvinculadas de uma orientação religiosa que podem ajudar muito nessa questão do enfrentamento, né? Na redução do estresse, na melhora da qualidade de vida, né? E aí, principalmente nesse momento de pandemia, né? Da gente poder se fortalecer, de poder, inclusive também eu estava pensando, né? Nessa questão da espiritualidade, do quanto que eu vejo também muitas pessoas falando que, que não é por acaso, né? Que aí entra essa questão das crenças, que isso está acontecendo, né? Que existe um propósito maior para, enfim, para tudo isso que está acontecendo, né? E essas pessoas se apoiam nessas crenças e que isso, né, faz elas terem um pensamento positivo, né? A enfrentarem isso de uma forma positiva, e isso torna, né, que elas tenham uma, uma vida assim mais saudável, né? Enfrentar isso de uma forma mais saudável, né? Porém, por outro lado, né, esse enfrentamento religioso, ele tem um lado que pode acontecer negativamente, né? Porque muitas pessoas vivenciam, às vezes, a sua religiosidade, né, a sua religião de uma forma negativa, como eu estava falando, né, com a questão da culpa, né, da vergonha. Então, algumas pessoas falando, é o fim do mundo, né, essa pandemia tá mostrando que o fim dos tempos está chegando, né, e aí elas se desesperam,
né? Elas Ou começam a a se questão do não. culpar. É uma outra questão também que eu tenho percebido bastante, é a questão do não cuidado, né? É a questão de negar, por exemplo, os dados científicos, né? Em decorrência aí de uma crença religiosa, né? Então isso é preocupante, né? Isso é extremamente preocupante, porque aí uma coisa é você pegar a crença religiosa como uma forma de enfrentamento do momento que você está passando. Mas aí você olhando, ela é uma fatia da pizza, né? Vamos dizer assim, metaforicamente. Mas tem todos os outros cuidados que você tem que tomar. Isolamento social para quem pode, né? Tudo que a gente vê todos os dias, né? Agora, tem pessoas que estão, infelizmente, utilizando crenças religiosas para falar que tudo isso não existe, ou para falar que é o fim do mundo, ou para não se cuidar, né? E infelizmente aí até querer que abra templos religiosos e lote templos religiosos com aglomeração, né? Até isso a gente passou, né? O que É é isso, extremamente preocupante. eu estava pensando nisso também, né? Principalmente no início, assim, eu vi muitas pessoas em processo de negação mesmo. Então, muitos templos Sim, religiosos falando, não, gente, podem continuar frequentando, né? Deus vai nos salvar, né? Aqui, nosso templo é isento de perigo, né? Então, podem continuar frequentando e tal. Enfim, né? Isso é uma forma, né, de enfrentamento negativa, né? Porque a gente sabe que esse vírus é altamente contagioso em qualquer lugar, né? Inclusive sim, nos templos religiosos. Isso não isenta ninguém de se contaminar, né? Então, enfim, isso é realmente lamentável, né? E isso que você estava falando também, né, de algumas religiões falarem, não, a sua fé vai te curar sozinho, né? Então você não precisa, por exemplo, se você está com o vírus, você não precisa se cuidar, você não precisa ir para o hospital, né? Porque só através da sua fé você vai ser curado, né? Infelizmente a gente sabe que isso existe, isso é muito perigoso, né? sim, sim. E aí, referente à pandemia, você teria alguma orientação geral referente a como utilizar a espiritualidade, né, a favor desse momento crítico que a gente está passando, né? Que por mais que a gente saiba assim que a gente não precisa alarmar a população, né? Nem criar um clima de pânico, até porque criando um clima de pânico você reduz a imunidade e aumenta mais problemas ainda de saúde, né? De saúde física, saúde mental, né? Até porque um dos sintomas da crise do pânico é a falta de ar, né? Então a pessoa já começa, né, a desenvolver isso, então não é ideal alarmar, mas também a gente não pode romantizar esse momento crítico que a gente está passando, né? Infelizmente é um momento crítico, é um momento de crise, existiram outros momentos e existirão outros momentos durante a nossa vida, né? Então, assim, nesse sentido, como que a espiritualidade ou mesmo a religiosidade, né, ela poderia auxiliar o indivíduo? Acho que é um pouco do que eu falei, né? Por exemplo, a pessoa utilizar essas crenças, né? Essas práticas religiosas e espirituais que ela tem a favor, né, dela nesse momento. Então, por exemplo, se é uma pessoa que já utilizava a meditação, né, como forma de desenvolvimento da sua espiritualidade antes, continuar, né, fazer a sua meditação como forma de, enfim, né, de enfrentamento é, religioso nesse momento, de redução do estresse, né, de encontrar também um propósito, né, nesse momento, de entender que, enfim, né, isso vai passar, né, de poder, enfim, reduzir a sua ansiedade, né, que a gente sabe que a meditação tem traz muitos benefícios, inclusive em relação a isso, né?
que a gente sabe que a ansiedade está muito presente nesse momento, né? Pessoas que já tinham, né, uma taxa de ansiedade muito alta, né? Muito provavelmente isso também tem aumentado, então esses recursos, né, de meditação, a própria oração, né, pessoas que, enfim, que têm essa crença, independente de, né, de qual religião elas praticam. A oração pode ser um recurso também muito importante. A gente estava falando dos templos religiosos que estavam falando para as pessoas continuarem a frequentar, né? Mas eu tenho visto também muitas religiões que estão fazendo agora os cultos online, né? Sim, sim. Então, já vi, né, de várias religiões, os pastores, padres, enfim, né, continuando, né, as suas práticas online. Então, acho que isso também é super importante, né? Se você frequentava presencialmente, né, a sua igreja, o seu templo, você pode continuar, vamos dizer assim, frequentando, né, online, né? Você, né, assim, as pessoas que têm Instagram, Facebook, né, devem aí já seguir, né, curtir as páginas, né, o Instagram da sua comunidade religiosa, né? Então é dar uma continuidade, né? Como se fosse assim, seguir normalmente, né? Seguir da forma mais assim, tentar, né, dar continuidade da forma mais normal, né, como se fosse algo que está continuando, mas de uma forma diferente, né, se ajustar criativamente, como a gente fala na Gestalt terapia, né, a esse novo momento, mas procurar continuar o que você já fazia antes, né, em relação à sua fé, né, ou que as suas práticas espirituais que você já sabia, já fazia, né? Excelente, Nicole. Eu acho assim, pelo menos para mim foi bastante esclarecedor, né? Principalmente essa questão da divisão conceitual, né, que é algo importante, do aspecto histórico mesmo da psicologia e de como que isso pode ser utilizado a favor, né, nesse momento que a gente está enfrentando agora, né? Então, se o indivíduo pode utilizar isso a favor dele, tomando todas as outras precauções, né, por que não usar? Né? Se é uma coisa que vai ser favorável, né? Então, eu acho que a gente pode abrir para você que tem a noção do tempo aí, você que iniciou a live, a gente tem quanto tempo? Eu acho que eu comecei a live uns minutinhos antes, mas acho que a gente tem uns 10, 15 minutos mais ou menos. Então, acho que a gente pode abrir agora perguntas das pessoas, né? Quem quiser perguntar agora, eu vou ler as perguntas de fato. Deixa eu ver aqui se teve alguma pergunta que talvez eu não li, né? Eu vi, assim, eu não estava prestando muito também atenção, eu vi muitos comentários, né? Mas Sim, tem perguntas. uma pergunta aqui do Adriano. Forte abraço aí, Adriano. Adriano foi meu aluno. O Adriano ele perguntou: a psicologia da religião e da espiritualidade é voltada com mais intensidade à pesquisa? Sim, tem muita pesquisa, Adriano. Infelizmente, de novo, né? Por várias questões, existe muito desconhecimento, né, acerca da nossa área, das publicações, né, mas tem muita pesquisa, a gente tem muitos grupos de pesquisa no Brasil inteiro, tá? E fora também, claro. Né? Então, a gente é muito dedicado, né, à questão da pesquisa. Então, se você procurar, né, no Google Acadêmico, no Cielo, enfim, nessas ferramentas, né, de busca, você vai encontrar muitos artigos, livros, né, enfim, de várias pesquisas, assim, enfim, em vários aspectos, sabe? Por exemplo, eu vou falar um pouco, né, das minhas pesquisas. No meu mestrado,
eu pesquisei sobre o processo de construção das concepções de Deus por crianças, né? E dali resultou no meu livro que o Murilo comentou, né? O Deus das Crianças. No meu doutorado, eu pesquisei sobre a sexualidade e espiritualidade de mulheres praticantes de Tai Chi Chuan, né? A minha orientadora, ela pesquisou no doutorado dela sobre a questão da espiritualidade em estudantes, né, de graduação, né? Enfim, tem várias pessoas que pesquisam temas muito diferenciados, né, sobre essa questão da religiosidade, né? Enfim, então a questão da religiosidade e saúde é um tema também bastante presente, né? Religiosidade dos profissionais de saúde, né? Religiosidade dos pacientes, né? Internados nos hospitais, né? Como que isso está presente, como que os profissionais de saúde lidam com a espiritualidade, a religiosidade dos pacientes, né? E o luto Também, também. né? A questão do luto, como que a religiosidade pode ser também, né, uma forma de enfrentamento, né, religioso em relação à questão do luto, da morte, né? Da questão, por exemplo, dessa questão do desenvolvimento, das fases de desenvolvimento, tem pesquisas sobre a religiosidade de adolescentes, né? Religiosidade de pessoas idosas, né? Eu pesquisei, né, sobre a questão da religiosidade de crianças, né? Uhum. Então tem Tô muita dando uma coisa olhada aí. tô dando uma olhada nos comentários para ver se tem alguma pergunta. É... Ah, aqui uma pergunta do Diego, um grande amigo. As pessoas se tornam mais espiritualizadas nos momentos de crise? Não sei se tornam mais espiritualizadas, né? Mas nos momentos de crise, elas talvez isso apareça mais, né? Por exemplo, nessa questão das doenças, né? Muitas vezes as pessoas se apegam mais, né? Você vê muito nos hospitais, né? Sempre tem, né, nos leitos algum objeto, né, que remeta à questão da espiritualidade, seja um tercinho, né, seja um livro espírita, enfim, né, algum tipo de objeto mesmo que remeta à religiosidade daquela pessoa, né? Ou não, né? Porque muitas pessoas podem se revoltar, né, com Deus por ele estar talvez punindo, né, aquela pessoa com essa determinada doença, né? A Aline Luna tem uma pergunta aqui que ela pergunta o seguinte: pessoas com religião estão lidando melhor com esse momento de pandemia? Então, é o que eu acabei de falar, né? Tem um enfrentamento religioso positivo e um enfrentamento religioso negativo, né? Então pode ser que pessoas que tenham uma religião, né, estejam conseguindo utilizá-la, né, de forma positiva, né, vendo que encarando, né, que essa pandemia venha com um propósito, né, utilizando as suas práticas espirituais e religiosas a seu favor para diminuir o estresse, né, para melhorar a sua qualidade de vida nesse momento, ou não, né? Ou estejam vendo como um tipo de punição divina, como algo que esteja anunciando o fim do mundo, né? E aí aumentando o seu estresse, né? Tornando essa pessoa mais ansiosa, tá? Então, né, vai depender aí da pessoa, tá? Da própria percepção, né, que a pessoa tem
da religião, no caso, né? Ou da Exatamente. religiosidade em si, né? Da forma como ela vai experienciar, né, Uhum. vivenciar essa sua religião. Sim, sim. Pessoal, mais alguma pergunta? Eu queria, Nicole, a gente tem mais quanto tempo? Oi? A gente tem mais Eu quanto acho que a tempo? gente tem talvez mais uns 5 minutinhos. Ah, então já tá na hora, como diria Teletubbies, na hora de dar tchau. É porque eu queria falar sobre, que você falasse um pouco sobre o Viktor Franklin, que, por incrível que pareça, eu conheci recentemente, você acredita? Tem umas 3 semanas que eu conheci. E é aí que eu fui ler o livro dele, O Sentido da Vida. E aí realmente achei extremamente interessante, né? E assim mudei até um pouco a minha visão sobre o mundo, né? Foi bem interessante. Ah, tem mais uma pergunta aqui, da Aline Luma também. Como incentivar os clientes na clínica a usarem religião como recurso positivo? Eu acho que é isso, assim, é a questão do sentido, né? É mostrar para o cliente como ele pode dar um sentido, né, positivo para o que ele está vivenciando. Por exemplo, né, agora, nessa época de pandemia, através da sua religiosidade, né? Então, por exemplo, se ele é cristão, né, ler a Bíblia, né, e não pensar, por exemplo, no Apocalipse, né, que então está dizendo realmente está comprovando que é o fim do mundo, né? Mas não, né, pensar nos ensinamentos de amorosidade, de compaixão, de esperança, né, que, enfim, que os ensinamentos de Jesus trazem, a questão da própria oração, né, de utilizar esse recurso como forma de fortalecimento, né, da sua fé, de realmente de trazer uma esperança, a questão, né, da meditação também, né, como forma de diminuição do estresse, enfim, né, alguma coisa assim, né, algumas formas, né, de utilizar, A, né, a sua religiosidade de forma positiva. Né? a Rose, ela perguntou se o cliente que traz sua religiosidade para o tratamento, né, se isso facilita ou atrapalha quando o cliente traz a religiosidade para o tratamento. Então, de novo, né, vai depender muito do cliente, assim, né, e de como o psicólogo vai manejar, né, essa questão. Eu lembro de uma professora que eu tive, acho que você até conhece ela, Murilo. Ela é da análise do comportamento também. E ela disse uma vez que ela estava atendendo uma cliente que era espírita. E ela dizia o tempo inteiro que tudo que acontecia com ela é porque era o karma dela. E aí ela foi estudar um pouco, né, sobre essa questão do espiritismo. E ela trouxe um livro espírita para dizer para essa cliente que essa mesma, né, doutrina, essa religião não via dessa forma, né? Que mesmo, primeiro que o espiritismo não chama de karma, né? Mas que, enfim, que a pessoa está mesmo enfrentando o que ela precisa enfrentar, que ela traz, né, de vidas passadas, enfim, né, o que o espiritismo costuma, né, pregar, né, colocar, que você tem sim escolhas, né, que não é algo que é assim e que você tem que aceitar e que você não pode mais fazer nada, né, em relação a isso. Então, o psicólogo talvez precise até estudar um pouco a religiosidade, a religião do seu cliente, né? Se ele já não souber,
né? É importante ele estudar um pouco, né? Não precisa se debruçar, se aprofundar muito, mas né, estudar um pouquinho, conhecer um pouco da religião do seu cliente, para poder também ter um pouco de instrumentos para ajudar um pouco, né, esse cliente a superar, às vezes, algumas fixações que ele pode ter, né, que podem estar sendo adoecedoras para ele. Bom, então eu acho que a gente encerra, né, por aqui, até porque a live já está acabando mesmo, né, os nossos minutos. Para finalizar, pessoal, eu queria agradecer primeiro a você, Nicole, por ter aceitado o convite. Eu que Para mim agradeço. foi uma grande honra, né? Mais uma vez você ter aceitado um convite meu. Primeiro você aceitou ir lá para Mineiros para dar um mini curso, né? Sim, E agora de novo, referente à live. Então é sempre um prazer, né? Te ouvir falar, te ouvir compartilhar conhecimento. Para mim é sempre motivo de aprendizagem, né? Você é uma profissional que eu admiro bastante. É uma amiga, né? Que eu admiro bastante. Então, muito obrigado por ter aceitado. Agradeço também, pessoal, a toda a nossa audiência, né? Infelizmente, eu não consegui responder todo mundo. Eu vi que teve gente que mandou abraço, teve gente que mandou um monte de coisas, né? Elogios e tudo. Muito obrigado à presença de todos vocês. Essas lives só existem por causa de vocês, né? Justamente pela instrução. E é o que eu sempre digo, a gente chegou a ter aqui hoje um pouco mais de 30 pessoas, né? Agora a gente está com 27. Você manter esse tanto de pessoas, né? O que eu sempre digo, sem coffee break, sem certificado, sem horas, sem presença, sem ponto na nota, isso é fantástico, né? Isso é fantástico mesmo. É de uma grandiosidade imensurável, né? E, e assim, é extremamente. Eu ia utilizar o termo reforçador, tanto que é forte da área, né? Mas é extremamente oi? gratificante. Eu ia utilizar o termo reforçador, Ah, mas é extremamente gratificante. Tá bom? Então, muito obrigado a todos que estão presentes aqui. Neide, Adriano, abraço para o pessoal de Mineiro, sinto muita saudade de vocês, né? Marcelo, agora que eu vi, né? Excelente aluno, forte abraço também, foi meu aluno na IESGO. E abraço a todos que desejaram aí, não vou ficar igual a Xuxa, né? Beijo, beijo para tal, abraço para tal, abraço para tal, mas muito beijo para minha obrigado mãe, para o meu por pai e para todos. você. Isso aí. Eu também E quero aí, agradecer, né, Murilo, a você, né, você me dando essa oportunidade. Lá em Mineiros foi maravilhoso, né? Adorei conhecer a universidade. Você, né, a gente se conheceu lá na IESGO, né, que eu dei aula lá. Você, né, voltou agora. E quero agradecer todo mundo também que eu convidei. Muitas pessoas vieram assistir. Agradecer de coração, pessoal. Meus amigos, amigas, ex-alunos, ex-alunos de supervisão. Estou vendo aqui muita gente também. Não vou citar nomes para não deixar de ter citado outros, tá? Mas vocês sabem quem são e eu agradeço de coração, tá bem? Um beijo só para uma coisa, todos. no início da live alguém elogiou minha xícara da Mulher Maravilha. Eu tenho da Liga, Ah, eu ai, tenho da Liga da Justiça adorei! inteira. Eu tenho da Liga Gente, eu da não Justiça tinha inteira. reconhecido. Eu sabia que era de algum personagem, mas não tinha reconhecido que era da Mulher Maravilha. Pois Arrasou, é, Murilo. Arrasou. eu ganhei de presente, eu tenho da Liga da Justiça inteira. Ah, Aí é? cada dia eu uso uma, entendeu? Ai, muito bom. Metodicamente, cada dia eu uso uma. Você Tá adora, bom? né? Esses personagens aí, né? Amo, amo.